Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma sessão medieval organizada pelo Gabinete de Estudos Alciponenses da Câmara Municipal de Lisboa. Desta vez convidamos a doutora Filipa Roldão para nos trazer uma apresentação sobre a documentação do castelo que se guardava no Castelo de Lisboa, a qual estamos muito curiosos em ouvir. E antes da doutora Filipa começar, queria só deixar uma palavra à nossa coordenadora que vai deixar o GEO muito nos próximos dias, e queria só deixar uma palavra de apreço e realmente foi uma pessoa importante para o funcionamento destas sessões medievais e não queremos deixar aqui de falar. Portanto, a Filipa Roldão é licenciada em História, mestre em Paleografia Diplomática, doutorado em História Medieval pela Universidade de Lisboa em 2011. O seu trabalho de investigação incide sobre a cultura escrita das cidades portuguesas, a administração municipal e práticas de escrita e de conservação documental, num período cronológico que se estende do século XII ao século XVI. Tem trabalhado sobre cidades do Reino, mas também sobre cidades ultramarinas, como Macau, no momento em que completou o seu pós-doutoramento. Desde 2021, é investigadora responsável do projeto IFORAL, Forais Medievais Portugueses, uma perspectiva histórica e linguística na era digital, coordenando uma equipa multidisciplinar com vista à edição eletrónica e estudo de manuscritos em língua latina e portuguesa. E acrescento esta breve biografia, brevíssima diria, biografia enviada pela doutora Filipa, que a doutora Filipa dá aulas também de várias disciplinas de história, sobretudo centradas em História Medieval, mas também algumas outras, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, algo que penso que não pode ser omitido. E provavelmente alguns alunos estarão a vê-la hoje. Portanto, passo a palavra à Filipa Roldão. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Muito obrigada, boa tarde a todos os que nos estão a ver e a ouvir. Muito obrigada pelo convite que me dirigiram e por eu andar ali a protelar a vinda, mas as coisas acumularam-se, mas estamos aqui hoje. Muito obrigada, Manel, muito obrigada, Miguel. Agradeço ao Gabinete também esta oportunidade e felicito pela iniciativa, não é, de termos estas conversas aqui desta forma que permite aqui um público mais alargado e uma discussão com especialistas, o que é sempre bom. Bem, então vamos iniciar a apresentação. Eu intitulei esta apresentação de Uma Torre de Documentos no Castelo, o que guardava Lisboa. Vamos ver aqui, exatamente. Uma Torre de Documentos no Castelo, o que guardava Lisboa. E avançando, aquilo que nos vai interessar aqui pensar é um espaço de fixação, do arquivo da Croa na cidade de Lisboa. Eu devo dizer que não tenho estudos específicos no caso de Lisboa, mas este tema tem-me vindo a despertar bastante interesse desde o momento em que este ano, no Centro de História da Universidade de Lisboa, organizámos um encontro sobre os usos do castelo, que teve lugar no Castelo de São Jorge, e tivemos a oportunidade de refletir sobre a questão da conservação documental. E eu comecei a pensar um bocadinho sobre este tema e aqui quero então desenvolver um bocadinho mais, pensando então a passagem de um espaço de conservação documental itinerante e disperso, diríamos,
que corresponde a um período ainda largo do início da nacionalidade e que conhece em 1378, ainda que alguns autores apontem algumas outras datas de início, mas que em torno desta data conhece uma mudança substancial, a ocupação de uma das torres do castelo para albergar a documentação da coroa. Por isso, do que aqui falamos é de um espaço físico que ainda hoje pode ser visitado, identificado, ainda que não se saiba ao certo o sítio exato, mas se presuma e se tem alguns dados que apontam para uma torre específica e um espaço específico, um espaço em altura, bastante diferente do que nós hoje poderíamos pensar, um espaço em altura, um espaço que representava um espaço defendido e por isso não é alheio o sítio escolhido, o castelo. Nessa dimensão de espaço, eu gostaria de pensar estas três variáveis que aqui estão, estas três palavras, estes três verbos, porque eles nos vão permitir perceber como e o que é que se guardava nesta torre do castelo. A ideia de acumular, no sentido de depositar, no sentido de acrescentar, no sentido de conservar em conjunto. Portanto, o processo de conservação documental é, antes de mais, um processo de acumulação, mas que num determinado momento, e isso acontece nos arquivos em momentos muito diferentes das suas vidas, não é? Eu tive a oportunidade de estudar num arquivo municipal e isso aconteceu bastante tempo depois dele já existir enquanto espaço, mas há um momento em que a acumulação é ordenada, é definida uma ordem, é definido um limite, são definidos limites dentro do próprio arquivo, ou seja, há um processo de delimitação dos próprios conjuntos documentais, e essa delimitação pode ser feita por diferentes lógicas, e é isso que vamos aqui hoje ver, algumas dessas lógicas. E dentro da lógica de delimitar e de constituir conjuntos, há uma lógica de ordenação, que é também, às vezes, pouco perceptível para nós, no século XXI, mas ela existe para os homens que tratavam do arquivo, para escrivães, para guardas-mor. Portanto, a ideia de que existe um processo de acumulação que encontra uma ordem que muitas vezes é expressa depois em inventários, como vamos ver, e que nos permite conhecer a lógica coeva da organização e da arrumação dos conjuntos documentais. Bom, mas avançando então, eu gostaria de tentar perceber esta problemática do que é que se guardava e como se guardava em torno destas duas questões, do que é que o arquivo nos diz sobre os seus documentos e o que é que os documentos nos dizem sobre o seu arquivo. Porque, na verdade, nós temos informações disponíveis nestes dois percursos, digamos assim, e a confluência destes dois percursos, a comparação entre estas duas vias de entendimento do que é um arquivo, podem dar-nos uma visão mais alargada ou mais complexa, mas isso também faz parte, torna-nos mais entusiastas ainda dos temas que estudamos. Bom, Fernanda Ribeiro é talvez a pessoa que mais estudou este tema e que tem bibliografia mais atualizada e que mais trabalhou aquilo que os arquivos nos dizem sobre os seus documentos. Vamos avançar e ver, por exemplo, que para responder a esta primeira
este primeiro problema, o que é que os arquivos nos dizem acerca dos seus documentos, provavelmente temos que pensar aquilo que o próprio arquivo produz para se fazer conhecer. E aqui estamos em torno da produção de relatórios, de memórias, de inventários. No caso do arquivo da Croa, no Castelo de São Jorge, nós temos primeiro, e esta lista é a Fernanda Ribeiro que nos dá em primeira mão, assim organizada. Só recordar então, de acordo com esta investigadora, os primeiros vestígios que temos de uma espécie de inventário ou de uma tentativa de identificação dos conjuntos documentais que existiam no arquivo é-nos dada por Tomé Lopes, escrivão do Guarda-Mor. Ele escreve a Dom João III em 1526 uma primeira carta onde faz menção dos conjuntos documentais que existem. É um retrato até de alguma forma quase esquemático, porque faz-nos inventários de totalidade de documentos, dá-nos números acerca dos documentos que existiam. Em outros dois documentos que nós denominamos de autos de entrega a Fernão de Pina, ele volta a falar desses conjuntos. Portanto, são documentos, inventários que têm muito interesse, porque são os primeiros que nos falam da organização e da composição do arquivo, e aparecem-nos logo aqui no século XVI, mas só no século XVI, não é? Também, se pensarmos um pouco. Depois temos, já na segunda metade, próximo desta data, Damião de Góis, que faz um inventário da documentação e que também nos coloca perante os conjuntos que existem, mas é, sobretudo, mais tarde que nós vamos encontrar informação mais detalhada sobre a composição e sobre a ordenação da documentação. Em 1583, já numa conjuntura bem diferente, Cristóvão de Benavente escreve a Filipe II um memorial das coisas tocantes à Torre do Tombo, um inventário, faz um estado do arquivo. Aliás, a ideia de estado do arquivo, de descrição da situação em que o arquivo estava, é um tema que depois, por exemplo, em 1631, Jorge da Cunha vai recuperar, e esta memória, este relatório de Jorge da Cunha, já em 1631, mostra já um arquivo com já bastante deteriorado em relação àquilo que era a imagem anterior, de grande destruição, de grande desleixo dos atores que deveriam tomar conta do arquivo e dos seus fundos. É um relato bastante negativo acerca da composição dos fundos, da forma como eles estão, do estado de conservação, e foi, de resto, Virginia Rao que nos dá a conhecer este texto e tem um artigo precisamente sobre este texto muito interessante. Sabemos da existência de um outro inventário, de Manuel Jacomo Bravo, mas que não foi possível localizar. Fernanda Ribeiro não o localiza. Mas chegando ao século XVII, e aqui há já a segunda metade do século XVII, temos talvez aquele que é um verdadeiro inventário, no sentido em que não é apenas um rol de documentos ou uma imagem sobre o arquivo, mas é um inventário topográfico deste arquivo, ou seja, indicando os sítios de conservação da documentação, as formas de conservação, as estruturas do arquivo. E, no fundo, é isso que aqui nos interessaria pensar. A primitiva estrutura do arquivo, não é? Aqui no século XVII
já com alguma distância, mas ainda antes, não é? Ainda antes do terremoto, que aí sim deixamos de ter rastro destes conjuntos, e sabemos que muitos deles desapareceram. No mesmo sentido, já no século XVIII, um pouco antes da grande destruição, o alfabeto místico de António de Anjos Barbosa também faz um inventário topográfico, e estes dois, por isso eu assinalei aqui a outra cor, estes dois são aqueles que eu gostaria de trabalhar aqui. De João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho, o inventário dos livros, massa e documentos que se guardam no Real Arquivo da Torre do Tombo, constitui um importante documento, porque ele é, enfim, logo a seguir ao terremoto, e portanto temos aqui um inventário também com bastante interesse. Mas avançando, e agora depois de vos mostrar estes inventários que nos mostram aquilo que o arquivo diz sobre ele próprio, ou aquilo que os seus escrivães, aquilo que os seus oficiais mostram dele próprio, recuperava as ideias de delimitar e de ordenar a partir destes dois inventários que vos disse, que no fundo organizam a documentação em armários, nós não sabemos precisamente o que são, mas supomos que são estruturas para albergar a documentação, e que seriam muito utilizadas. De resto, é uma nomenclatura que aparece na maior parte dos inventários, e que nos ajudam a perceber a composição e a ordenação, não é? Agora, a questão é, então, que critérios poderão estar por detrás desta ordem, desta ordenação, desta arrumação em armários, sobretudo porque nestes dois inventários nós temos o conteúdo de cada um destes armários, não é? O primeiro é apenas que nos faz o relato de 15 armários, o segundo é um pouco mais extenso, tinham passado também alguns anos, quase um século, e naturalmente há mais documentação e também se arrumou de modo diferente. De qualquer forma, o que eles nos trazem provavelmente pode ser pensado no que concerne à importância que os documentos têm, ou seja, nós vamos ver o que é que acontece, já vamos ver de seguida, o que é que, por exemplo, se guarda no primeiro armário, não é? É o primeiro armário, talvez aquele que está mais à mão, que está logo à entrada, como este livros e papéis acaba por definir. Vamos ver o que é que acontece no primeiro armário, presumindo que os armários tivessem uma lógica de importância, pelo menos o primeiro, considerando que muitos dos inventários e tombos, ao fazerem um elenco de documentação, costumam, por hábito, iniciar com o documento mais importante da cidade ou o documento mais importante do reino. Fiquei aqui com uma coisa aqui à frente. Desculpem que... Ok, muito bem. Um outro tipo de critério que poderá estar por trás desta arrumação será, por exemplo, a tipologia documental ou o assunto. Vamos ver que sim, também, parece-nos. A utilidade, naturalmente, a utilidade é um critério de conservação de documentos, portanto, mas vamos ver como é que isso pode ser interpretado aqui nesta organização, e obviamente o espaço disponível, porque se há espaço e se sobra um livro, provavelmente ele vai para o sítio em que cabe. Vamos avançar para ver, por exemplo, aqui o exemplo do armário 1, dos livros e papéis, onde nós temos, estes são os primeiros documentos que constam do inventário. E são os documentos, alguns dos documentos mais antigos. Portanto, a importância aqui talvez seja associada também à antiguidade, não é? A importância fundacional destes documentos. Não teremos tempo para ver em pormenor,
mas compreendemos que estão aqui também o livro primeiro, Doações de Afonso III, portanto compreendemos que serão dos mais antigos e dos mais importantes. Este é o conteúdo do armário 1 do primeiro inventário, do inventário de que vos falei, do livros e papéis, no alfabeto místico, o outro inventário, já do século XVIII, temos uma constituição muito semelhante. Ou seja, o que é interessante nesta ideia de ver o conteúdo destes armários é ver o conteúdo destes armários em cada inventário, mas também comparar o conteúdo de cada armário em inventários diferentes, não é? E que lhes dão o mesmo título, armário 1, armário 2, armário 3. Bom. E vemos que realmente entre um inventário e o outro existem coincidências na maior parte dos casos, considerando, é óbvio que o alfabeto místico é mais extenso, elenca 20 armários, o outro elenca 15, mas nos 15 primeiros eles são muito semelhantes, com o que significa que eles estavam a olhar, quem fez estava a olhar para a mesma coisa. Isso interessa-nos, não é? Eles estavam a olhar para a mesma coisa quando descreveram o arquivo. E é isso que nos interessa perceber. O que é que eles estavam a olhar de semelhante e o que é que eles estavam a ver de diferente. E o que é que isso significa para a interpretação da arrumação do arquivo. Por curiosidade, e avançando, talvez pudéssemos ver o armário seguinte, que é o último de ambos os inventários, o armário 15 e o armário 19, porque o 20 é apenas não descreve, apenas diz que é um conjunto de maços de documentos, enfim. Digamos que estes são os que se aproximam mais, o último e o penúltimo do outro inventário, e têm exatamente, ainda que possam divergir no conteúdo em alguns casos, ou na arrumação, ou no fundo na ordem com que elencam, a verdade é que a cronística é o último armário. Será que isto significa, naquele critério de utilidade e de facilidade, será que o último armário está mais afastado, demora mais tempo a lá chegar e, portanto, guarda-se aquilo que não se usa todos os dias? Enfim, é uma possibilidade, mas é interessante que a cronística esteja no último armário. Avançando para o próximo slide, vamos ver, por exemplo, alguns armários cujos conteúdos são muito semelhantes. O armário 3, por exemplo, tem é composto sobretudo por forais, mostrando aqui que poderá haver e teria lógica que houvesse uma arrumação por tipologias de documento, para que quando fosse preciso chegar ao documento se chegasse facilmente. Aqui o exemplo do armário 3. Seguidamente mostro-vos o exemplo do armário 4, aqui retirado também de um e de outro inventário. Aqui com os tombos, eu não coloquei aqui todo o conteúdo do armário 4 do segundo inventário, não cabia, mas só para termos aqui uma ideia de que estamos perante mais ou menos os mesmos tipos de documentos, os tombos das freguesias, os tombos dos concelhos. Portanto, ficamos aqui a ver que o que guardava o arquivo era muito mais do que a documentação régia, era a documentação de todo o reino. E o armário 10 que se segue, por exemplo, é também um caso como tal, em que temos instituições de morgadios e de capelas nos livros e papéis, e se passarmos para o slide seguinte, vemos o mesmo, o armário 10º no alfabeto místico também é constituído pelos mesmos tipos de documento, ainda que, como digo, haja algumas, não seja totalmente igual, e sobretudo a descrição, quem faz a descrição não descreve necessariamente da mesma forma, portanto até podemos estar a ver o mesmo documento e não estar descrito da mesma forma. Um caso curioso, e avançando, é o do armário 12, que nos mostra
outro tipo de documentos que o castelo também guardava. Os estatutos de Florença, os estatutos de Veneza, os estatutos do Hospital de Santo António dos Portugueses em Roma, uma geografia de Bartolomeu e as obras de Marcos Toledano, isto nos livros e papéis, e o mesmo armário, avançando no alfabeto místico, incorpora esses que estão aqui assinalados e ainda outros, como por exemplo o livro da ordenança da Capela del Rei de Inglaterra. A verdade é que, e aqui outros documentos cerimoniais, enfim. Este armário 12, ambos os escrivães que fizeram estes inventários olharam para as mesmas coisas. Havia neste armário 12 alguma a presença de documentação de fora do reino, ou de documentação de natureza não administrativa, necessariamente, o que é muito interessante porque, e tentando sempre responder ao que é que guardava o arquivo não guardava só documentação do reino. Aliás, numa frase que vamos poder ler já no slide seguinte, que se encontra no livro primeiro de Padroados, é muito claro aquilo que diz conter o arquivo. Portanto, ordenaram nossos antecessores nesta nossa muito nobre e sempre leal cidade de Lisboa uma torre em que para sempre estivesse o tombo e a memória de todas estas coisas, a qual, assim ordenada e sabida, foi a vida proposta de tanta estima e prudência, não somente em nossos reinos, mas em outras partes, que alguns reis, marqueses, condes e prelados dos reinos de Castela e de França e de outros senhorios mandaram poer na dita torre, em guarda e fialdade, seus testamentos, campos, premudações e outros contratos, e assim escrituras outras que memória de suas coisas contém. Por isso, a acumulação de documentação não era apenas do reino, muito menos era do reino no sentido estrito, porque a partir do momento em que este reino vai para fora do espaço peninsular, nós vamos encontrar nestes inventários livros do tombo do Estado da Índia, traslados de documentação, por exemplo, também pertencente à Índia de 1604, estou aqui a citar alguns exemplos. Este arquivo, de resto, sabemos que serviu de modelo à construção e à projeção do próprio arquivo de Simancas, o que também nos deixa a pensar no período dos Filipes e da relação que a própria lógica de circulação de documentos, de conservação de documentos era bem mais alargada do que podemos pensar. E a nossa Torre do Tombo seria um arquivo que estaria muito bem organizado por esta época. Portanto, quando mais tarde, em 1631, se faz um retrato bastante negativo do arquivo pela sua destruição, pelo desleixo em que estava, estávamos muito longe daquilo que teriam sido alguns anos de bastante de alguma ordem neste arquivo, e não estaríamos aqui muito longe da segunda metade do século XVIII, do século XVI, se quisermos pensar este período de maior pujança, digamos assim. Bom, mas sobre o que os arquivos nos dizem sobre os seus documentos, eu não diria mais agora, porque não temos também tempo ilimitado, e passaria a alguns exemplos do que os documentos nos dizem sobre o seu arquivo. Ou seja, o percurso contrário, que muitas vezes, não sei se é preterido em relação ao primeiro, mas nós não temos, nós em geral que fazemos investigação, às vezes não tomamos muita atenção a estas coisas, porque elas nos parecem anotações muito pouco interessantes às vezes para o objeto que estamos a estudar. Mas se o nosso objeto são efetivamente os documentos, elas tornam-se muito interessantes. Este é um caso. Há pouco, e eu agora até pedia ao Manel que voltasse um bocadinho atrás
e fosse aqui ao alfabeto místico, armário 12, onde está no fim, o último documento elencado é o livro e instituição do Colégio de São Tomás de Salamanca pelo Arcebispo de Sevilha, Dom Diogo de Essa. E voltando aqui onde nós estávamos, voltando aqui a esta imagem do armário do armário 16, portanto, logo a seguir ao que os documentos nos dizem sobre o seu arquivo. Exatamente. Nesta imagem nós podemos ver indicação de onde este documento estava. Este é o documento de que fala o inventário. E o engraçado é que cá em cima, Casa da Croa, armário 12, número 16, que bate certo com o inventário do alfabeto místico. Portanto, depois temos armário 16, mas e já se trata de uma arrumação diferente, mas a primeira de todas, referida como Casa da Croa, é a que diz respeito a que coincide com o inventário. E se formos por aqui, se formos por estas vias, talvez possamos reconstituir o arquivo também a partir dos seus documentos. Passando ao outro slide, encontramos um outro exemplo. No alfabeto místico, no livro 7º, temos elencado um livro sobre as dúvidas que havia entre Moura, Aroça e Arcina-Sola e por onde partiam, aliás. E uma nota marginal que diz: tirou-se para a gaveta 18, maço 9, número 8. Ora, se nós formos atrás desta nota marginal, encontramos o documento, precisamente, nesta gaveta. E também encontramos a referência a que ele estava no maço 7, número 22, referência esta do alfabeto místico. Portanto, parece-nos fazer sentido. Aliás, diz ali alfabetado. Não sei se o alfabetado tem alguma coisa a ver com o alfabeto místico. Seguidamente, no outro slide, por exemplo, um outro exemplo, agora do Foral de Alfaiates, também no armário 3, e que, se formos buscar o documento original, feito da Croa no Plantio 380, encontramos armário 3, número 2, precisamente aquilo que o inventário nos diz. Finalmente, um exemplo, e com este exemplo termino, um exemplo de que, para além destas notas marginais que nós às vezes não damos muita importância, mas que também nos servem para reconstituir caminhos da conservação e do próprio arquivo e dos próprios documentos, também às vezes no interior de um documento nós podemos ter informações como esta. Estes são os fóros e costumes da Guarda, que logo antes de se transcrever o foral nos informa: o qual alvará, assim mostrado, o dito contador fez buscar as escrituras do dito senhor, entre as quais foi achado no armário dos forais um livro de pergaminho de coberturas de couro pretas, o qual se começam no primeiro foral, no Foral de Palmela, no qual livro se contém um foral da cidade da Guarda, que tal é. O rei tinha permitido que o representante da cidade pudesse levar para a cidade um traslado do foral, e é aqui identificado o sítio preciso onde esse foral estava, com referências ao armário dos forais, não é? Isso também é muito comum, por isso acho que é fácil perceber que há efetivamente uma lógica de arrumação por tipologia, por assunto, com descrição da materialidade desse livro e até do seu conteúdo, não é? Que o Foral de Palmela, que nos aparece aqui quando estamos a ler os Foros da Guarda. Bom, esta ideia destes dois percursos é uma forma de nós conseguirmos encontrar alguma inteligibilidade num assunto que é muito difícil,
que é a arrumação e as lógicas da arrumação de um arquivo, as lógicas coevas da arrumação de um arquivo, não é? Que podem não ser necessariamente as lógicas atuais e não serão. E este caminho, estes dois caminhos, eu penso que poderão indicar-nos um pouco melhor permitir-nos um retrato um bocadinho mais verosímil deste arquivo, no caso do Arquivo da Cidade, que com estes documentos que vimos aqui nos permite perceber que era um arquivo do reino e talvez até do mundo, não é? Bom, era isto que vos tinha para contar hoje. Obrigado, Filipe, por esta muito interessante apresentação sobre esta torre da memória, talvez seja uma... Pode ser. Se possa atribuir, visto que parece ser essa a sua função principal, não é? Guardar memória. Achei muito interessante. Tenho aqui algumas questões a fazer, enquanto as pessoas lá em casa vão ganhar também. Alguns do Miguel depois também terá a certeza alguma coisa a fazer. E tenho algumas perguntas simples mesmo, de dúvidas que talvez possas esclarecer, ou talvez não. A primeira relativa à destruição causada pelo terremoto de 1755. A pergunta é se estes inventários nos ajudam a perceber a escala e o nível da destruição causada pelo terremoto, ou não, ou se não nos ajudam. E depois, já agora faço... Sim. Boa, sim. Faço as questões todas de uma vez. E depois, achei também muito interessante a questão do Dom Afonso III ser a referência mais antiga, portanto a documentação feita do Afonso III ser a documentação mais antiga. Isso parece muito interessante, até para questões que não foram aqui faladas, nem tinham que ser, que têm a ver com o próprio edifício do castelo, porque realmente a documentação sobre o próprio edifício é escassíssima e começa exatamente com o Afonso III. Portanto, parece-me interessante. E se calhar deixa para o Miguel, se calhar, por aí. Depois, esta questão dos testamentos. São conhecidos alguns testamentos de outros monarcas ibéricos ou franceses, como consta naquela passagem que tu leste. Achei muita piada, que realmente isso faz lembrar aquilo que obviamente os reis faziam dentro do seu próprio reino, em que evocavam os seus testamentários e mandavam os testamentos para o convento X e o convento Y. Aqui entre monarcas, pelos vistos, mandava-se os testamentos para outros monarcas para guardarem e fazerem fiel memória, como diz o texto. Depois o modelo internacional é muito interessante. Quando é que isto acontece? Acho que foi o século XVI que referiste, em que o arquivo do Castelo de Lisboa realmente era um modelo internacional, que é muito interessante. A coisa do alfabetado, isto se calhar tem uma tradução rápida para o século XXI como indexado, não sei. Sim. Alfabetado indexado, não sei. Enfim, a pergunta que eu acho mais gira e que não sei se vai ter resposta ou não, que é o Fernão Lopes. Se é possível perceber, visto que o senhor foi guarda-mor da Torre do Tombo e era um escritor de primeira água, como todos sabemos, e teve um papel, além de escritor, era foi um historiador extraordinário, e junta disto tudo no mesmo pacote, realmente temos uma personagem muito importante. E se nós fazemos ideia do papel que ele poderá ter tido na organização, numa eventual organização, ou se realmente, como não há documentação nenhuma, não há nada, e só temos sombras muito pouco esclarecedoras. Queria saber o que é que achavas sobre estas várias. Obrigada, Manel. As perguntas são para nós continuarmos a falar, não é? Não se vai conseguir responder. Mas, de qualquer forma, a questão de como os inventários
nos poderão dar a escala da destruição, não é? A partir depois do terremoto. Eu penso que sim, eu penso que nos dão sobretudo a ideia de algo organizado, algum tipo de organização que se perde completamente. Para além das perdas documentais, a questão da organização, da lógica de organizar, isso perde-se, acho eu, e eu acho que é o mais interessante destes inventários, para além de nos poderem elucidar sobre algum conjunto documental ou outro, a questão, e alguns são muito importantes, claro, sobretudo até os mais individuais, não é? Não tanto os régios, mas aqueles que nos permitem ver outras pessoas que também têm a sua documentação guardada na torre do castelo. É a questão também da ordem, não é? E daí eu ter insistido um bocadinho nesta questão dos armários, porque me parece que há aqui uma ordem evidente. Eu acho que sim, até mais por via da ordem e da ordenação que estes inventários nos dão e que depois se perde, ou pelo menos se perde em grande parte. O livro do Afonso III é o mais antigo daquele conjunto do livro do primeiro armário, mas eu acredito que, por exemplo, existirão forais mais antigos naquele conjunto, não é? Mas é talvez o livro régio de chancelaria, o registro mais antigo que lá vem. Ainda que se possa ver com mais pormenor e tentar às vezes também decifrar designações e nomenclaturas que não sejam tão óbvias, não é? Porque livro dos reguengos pode ser muita coisa, e isso é que seria também muito interessante, é ver, tentar localizar cada um destes documentos. Portanto, não será o mais antigo, pelo menos os forais existirão aqui mais antigos, mas é dos mais antigos, não é? Depois a questão dos testamentos. Eu fiquei, quando comecei a ver estes inventários e esta composição, fiquei bastante surpreendida com o facto de documentação de outros reis estar aqui no nosso arquivo. Portanto, é um tema que eu gostava também de explorar e acho que não tenho resposta se existirão outros documentos ou outros testamentos, mas acho muito interessante esta partilha, esta circulação e a ideia de depósito disperso, não é? De alguma forma, a credibilidade deste arquivo da coroa permitiria que outros monarcas aqui depositassem a sua documentação. Acho muito interessante. O nosso arquivo como modelo internacional, pelo menos ibérico, sim, não sei se mais além fronteiras, mas isso também seria interessante, não é? Ver os percursos e até em dimensão ultramarina, não é? Em dimensão não peninsular. Alfabetado, indexado, parece-me possível, parece-me bem. Não sei se tem relação com o alfabeto, mas enfim, acho que pode ser uma pista interessante. E finalmente a questão do Fernão Lopes, pois eu acho que não temos muita informação sobre este aspecto da organização da torre, mas confesso que também não tenho presente esse tópico, até porque já se escreveu bastante e já se fizeram iniciativas muito interessantes até há pouco tempo sobre o Fernão Lopes enquanto guarda-mor da torre, não é? Mas eu acredito que sim. Temos em inventários os inventários melhores, os inventários que nos dão o retrato melhor, que nos dão o retrato mais focado, são tão mais posteriores, não é? Mas é isso, obrigada, Manel. Obrigado eu, Filipe, e faço para fazer as suas questões. Eu começo por agradecer a comentar, claro, eu queria Manel, mas por agradecer essencialmente à Filipa por ter aceito este nosso desafio e por nos trazer aqui um tema que, de tão complicado que acabou por se tornar tão simples e tão inteligível para toda a gente, apesar de todas as zonas escuras e cinzentas que ainda temos relativamente a esta temática. Eu queria aproveitar também para subscrever as palavras iniciais do Manel relativamente à doutora Anabela Valente,
que nos vai deixar enquanto responsável pelo GEO, e que é também graças a ela que nós estamos aqui hoje, como em muitas outras sessões. Filipe, eu tenho algumas questões e naturalmente surgiram imensas ao longo da tua intervenção. E as minhas questões vêm no sentido, sobretudo, do antes. Isto é, sabendo nós que o Dom Manuel fez e a tese de mestrado da Diana Martins reforça essa ideia relativamente ao grande investimento que foi feito em estruturas de apoio para a Torre do Tombo, ou seja, na aquisição de armários, de estantes, de todo o material necessário para a boa conservação dessa documentação. Poderemos imaginar que esta arrumação ou que esta organização de que tu nos deste conta e que toda ela é posterior a meados do século XVI, ou seja, é uma arrumação pós-manuelina, poderá decorrer de alguma reformulação na organização desse mesmo arquivo, decorrente da tal reformulação empreendida por Dom Manuel, que é decorrente também, na minha perspectiva, da mudança física do arquivo da Torre Albarrã, ou seja, daquela torre central, para a chamada Torre do Paço, onde irá permanecer até 1755. Isso irá seguramente, imagino eu, irá seguramente trazer alguma necessidade de reorganização da documentação, de rearrumar, de criar novas séries documentais, como lhe chamaríamos hoje. Poderemos imaginar que aquilo que existia antes do século XVI, antes da tal reorganização manuelina, seria algo completamente diferente. Esta é, se calhar, a questão principal. Mas depois tenho aqui algumas questões mais miúdas e que têm que ver, por exemplo, com a inexistência de um arquivo corrente. Toda a documentação é documentação de arquivo histórico. Não há uma documentação de arquivo corrente, ou mesmo que tenha sido produzida por exemplo, aos inventários do século XVII, não encontramos documentação produzida no século XVI. Há alguma ideia de quanto tempo demoraria a documentação, sobretudo a partir do século XVI, em entrar em arquivo? E se calhar ficava por aqui para já. Obrigado. Ok. Obrigada, Miguel. A questão da reorganização por Dom Manuel, eu penso que sim, totalmente. Eu acho que estes inventários espelham esse momento e espelham essa mudança. E sabemos isso precisamente pela questão dos armários. Portanto, eu acho que sim, eu acho que estes inventários são resultado dessa alteração. E por isso também, se calhar, os se fizeram, não é? Se fizeram inventários, porque também a fotografia que se poderia tirar era uma fotografia mais arrumada, mais nítida, mais clara, mais simples, mais perceptível, não é? E antes seria diferente, não sabemos quão diferente. Nós sabemos que a ideia do códice, do cartulário, já por si constitui um mini arquivo, portanto sempre existiram lógicas de arrumação, sempre existiram lógicas de conservação, até dentro de uma mesma unidade, não é? Como é que seria o arquivo antes? Seria diferente, porém causa-me alguma estranheza que as cidades já tivessem inventários ali no 15 disponíveis e que nos permitem ver a arrumação dos fundos municipais ou dos fundos das câmaras, parece-me estranho que o processo tenha começado nas cidades e não na coroa. Portanto, eu acho que o arquivo da coroa ainda tem muito que investigar nesse aspecto, na comparação com outros arquivos do reino, por exemplo. A questão
a questão que me colocaste em último lugar, espera lá, que eu aqui escrevi agora. O arquivo corrente, Pois, é verdade, sim. É muito evidente que este é um arquivo, não é um arquivo tesouro, mas é quase um arquivo tesouro, e alguns armários serão mesmo arquivos tesouro, não é? A questão é de saber se o arquivo corrente estaria aqui, ou se seria porque o espaço, porque o espaço de chancelaria não era o espaço do arquivo. Portanto, aqui estaríamos perante este arquivo da coroa mais cristalizado, ou que cristaliza com mais facilidade do que um arquivo corrente. Mas lá está, isto está por definir, está por perceber, sem dúvida. É que é muito interessante. Eu recordo-me há uns anos de ter descoberto num documento de Dom Diniz, um documento que não é um documento de chancellaria, uma referência a um livro de muitos locais, o Multilokis. Onde é que andarão esses livros de Multilokis? Porque já estava numerado. Corresponderão a alguma organização, a alguma reorganização que lhes tenha obliterado o título para uma outra. Todas estas questões são extremamente interessantes, porque é um trabalho quase detetivesco para conseguirmos reconstituir esta organização anterior. Mas eu acho que estes passos são fundamentais para isso. Sim, e provavelmente até podemos estar a olhar para. Até podemos estar a ler a identificação do mesmo livro, mas ele estar indicado de maneiras diferentes e, portanto, terá de ser um trabalho. Eu penso que aqueles dois percursos que eu vos falava, acho que podem ser caminhos, mas que é difícil serem percorridos, sobretudo o segundo, não é? Mas o que é que os documentos nos dizem sobre os seus arquivos? Que é no fundo isso que estás a dizer, como esse dizia, não é? O que é que os documentos nos dizem sobre o sítio onde estão, e nós às vezes não damos muita importância a essas informações quando estamos muito focados nos seus conteúdos, nas suas disposições, mas os versos também são muito importantes, não é? E as próprias referências que aparecem, como vimos também aqui na Guarda, ou nesse caso, não é? O meu telemóvel faleceu, por isso não consigo ver se temos algumas questões colocadas pelo público. Aparentemente não há questões colocadas pelo público. Pronto, não havendo, penso que podemos dar por encerrada a ação. Eu passo então a palavra ao Miguel para o fazer, visto que era o que estava combinado. Resta-me obviamente agradecer a todos aqueles que estiveram a ver-nos ao vivo através da internet, cumprimentar aqueles que nos irão ver em diferido, que são sempre muito mais na transmissão em direto. Um abraço muito grande, Filipe, muitíssimo obrigado por esta tua intervenção, que marca o regresso das sessões medievais depois do período de férias. Estaremos de volta daqui a aproximadamente um mês para mais uma sessão medieval. Um abraço a todos. Filipe, mais uma vez muito obrigado. Manel. Obrigado. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada.